Gostaria que você explicasse porque os irmãos separados atacam a Virgem Maria. Falam de um primeiro ponto, que ela e os irmãos de Jesus, quando apresenta-se diante de Jesus, e aí dizem, aí está tua mãe e teus irmãos. Bom, o primeiro ponto é que Jesus teve mais irmãos. O segundo ponto, você possa explicar. Eu ouvi de um catequista católico que disse que não importa que a Virgem Maria tivesse com José, não importa, porque era casado ou se tivesse alguma relação. Primeiro eu vou responder que a Bíblia não diz a Bíblia que eram filhos de Maria. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Nós na Igreja Católica ensinamos que Jesus teve mais irmãos. O que não ensinamos é que Maria teve mais filhos. Nós ensinamos que Jesus teve mais irmãos porque a Bíblia diz em várias ocasiões que Jesus teve mais irmãos. Então nós cremos que Jesus teve mais irmãos. Porém, não acreditamos na doutrina protestante que diz que a Virgem Maria teve mais filhos. Não há um versículo. Não há um versículo na Bíblia que comprove que a Virgem Maria teve mais filhos. Não existe. E onde eles deduzem isso? Que Maria teve mais filhos? Deduzem porque a Bíblia diz que Jesus teve mais irmãos. E aí ele sai espalhando que a Virgem Maria teve mais filhos. Porém, exulta que isso é um mal. Porque estão mal interpretando a palavra irmãos. A palavra irmãos não significa que são filhos da mesma mãe. Você e eu sabemos que a palavra irmão pode ser filhos do mesmo pai. Porém, e da mesma mãe. Eu tenho outros irmãos, que são meus irmãos, porém não são filhos da minha mãe. São meus irmãos. Eu não posso negar. É meu irmão, mas não é filho da minha mãe, é filho do meu pai. Coloca aqui para a irmã perguntar. Coloca o microfone. Uma pergunta rápida para que eu possa explicar. Então isso é um erro. E eu vou mostrar que a Bíblia diz que Jesus teve mais irmãos. Porém é impossível que seja filhos de Maria. Bom, José teve mais filhos? Não, José não teve filhos. Então por que os irmãos separados sempre nos vivem atacando sobre esse ponto? Sim, eu vou mostrar. Vamos ver. Primeiro, porque nós dizemos que apesar de Jesus teve mais irmãos, Maria não teve mais filhos. Eu vou mostrar aonde fala na Sagrada Escritura para que vocês vejam que os irmãos de Jesus não são filhos de Maria. 1 Coríntios 15:5. Vocês vão ver que Jesus teve mais irmãos. Porém, nenhum protestante pode me dizer que esses irmãos são filhos de Maria. Vamos ouvir. Pela lógica e pelo racional. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Jesus apareceu primeiro a Pedro e logo depois aos 12. Depois apareceu para mais de 500 irmãos juntos. Segundo os protestantes, são mais de 500 irmãos de Jesus são filhos de Maria, porque a Bíblia diz que são irmãos de Jesus. Em que cabeça cabe que uma mulher pode ter mais de 500 filhos? Na cabeça dos protestantes. E não dão conta do que diz a Bíblia e se enganam, se confundem. Senhor, cura
Como saber se são filhos de Maria? João 20, 17, porque são irmãos. João 20, 17. Veja que eu estou mostrando com capítulos e versículos. Que essas mentiras são mentiras. Eu tenho convidado os pastores do mundo inteiro pela internet. Se um pastor protestante me diga um versículo onde Maria teve mais filhos, porque aí eu deixo de ser padre e viro protestante. Me mostre um versículo. Não dizer que conhece a Bíblia, sabe muito de Bíblia. Me mostre, eu deixo de ser padre. E se não, isso não existe, eles morrem de raiva porque não podem me mostrar. Isso é um invento do diabo. Você escuta que Maria teve mais filhos. Palavra de Satanás quando diz que Maria teve mais filhos. O que está na Bíblia é que Jesus teve mais irmãos. Isso está na Bíblia. E eu vou mostrar porque são irmãos de Jesus. Com Bíblia. Não como diz os protestantes. A Bíblia diz, dê-me capítulo e versículo. Sim, me dê capítulo e versículo. João 20, 17. Jesus disse, me solte, porque ainda não subi ao Pai. Porém vai dizer aos meus irmãos. Vê, porque são irmãos. E dizeis, suba ao meu Pai, que é também vosso Pai. Sim, são irmãos de Jesus. Sim, são irmãos. Claro que são irmãos. Subo para meu Pai, que é também vosso Pai. E isso os protestantes não entendem o que significa teologicamente irmãos de Jesus. Que não é outra coisa, senão filhos adotivos de Deus. Assim diz orgulhosamente São João. 1 de João 3,12. Quando nós lemos no 1, São João diz orgulhosamente, o mesmo João que diz, Jesus disse, meus irmãos, suba meu Pai. Para você o mesmo João diz que somos irmãos de Jesus. Somos filhos de Deus. Dale. Amados. O mesmo João diz que o Pai de Jesus era nosso Pai. Amados. Apesar que somos filhos de Deus. Amados. Apesar que somos filhos de Deus. Como sabe São João que somos filhos de Deus? Suba meu Pai e que é vosso Pai. Sim, aí ele sabe que somos filhos de Deus. São João diz claramente. Ele disse que somos filhos de Deus porque Jesus disse, suba vosso Pai, que também é Pai de todos vocês. João 20, 17, outra vez. E vocês verão que João 20, 17, para tirar a máscara dos protestantes. Para que vocês vejam bem claro que é mentira que Maria teve mais filhos. E quando a Bíblia fala de irmãos de Jesus, não está dizendo filho de Maria. Jesus disse, me largue, pois ainda não subi ao Pai. Porém, vai dizer aos meus irmãos, já está claro isso aqui. Segundo os protestantes, para onde está mandando Jesus a Maria Madalena? Para onde estão os filhos de Maria. Sim, Maria teve mais filhos, segundo os protestantes. Vai dizer, meus irmãos, Maria Madalena segue o que pediu Jesus. Vai dizer aos meus irmãos, aonde mandou? Não mandou aos discípulos, mandou aonde? Onde estavam os irmãos. Não perca de vista Maria Madalena. Vamos ver para onde ela vai. Não são filhos de Maria. Vamos ver com a lupa se Maria teve mais filhos. Se Maria teve mais filhos, Maria Madalena, com clareza, vai até os filhos de Maria, dizer seu irmão seu irmão mandou dizer isso. Vamos ouvir. Dizeis, suba meu Pai e também Pai de todos vocês. A meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi. Não perca de vista. Veja para onde ela foi. Para onde mandou? Para onde estavam os outros filhos de Maria? Ponha a lupa para ver para onde foi ela.
disse aos discípulos. Ah. E Maria Madalena não conhecia os filhos de Maria? Porque foi onde estavam os discípulos. Não obedeceu o mestre? Vai dizer a meus irmãos: não vou aos seus irmãos, vou aos discípulos. Foi grosseira e foi para encontrar os discípulos. Não. Aqui está claro que Maria não teve mais filhos. Se Maria tivesse mais filhos, Maria Madalena não pensava duas vezes em ir aos irmãos de Jesus. Porém, ela foi para os discípulos. Agora, porque também há muitos católicos que são mais papinho do que o Papa. E dizem, não. O que acontece é que eu sou cristocêntrico. E Cristo é meu Salvador. E não me importa. Só me importa Cristo e não Maria. Se Maria é virgem ou não seja virgem, não me importa para mim. Não importa para mim. Isso não afeta nada na minha fé. Isso não afeta a minha fé. Qual é o problema? Se ela era casada, qual é o problema? Não é mal que teve relação sexual. Qual é o problema? Veja, a mim afeta a fé, afeta. Maria não foi virgem. Veja que Isaías 7,14 diz algo. Que o Messias teria que nascer de uma virgem. Que Deus vai dar um sinal. Quando uma virgem, quando é esse sinal, que é uma virgem, isso nunca havia acontecido. Aí passa a ser um sinal. Quando uma virgem que estava prometida casamento, e quando essa virgem isso nunca aconteceu. Quando vocês verem, virá o Messias. Esse é o sinal que Deus deu. Isso é impossível. À luz dos homens. Que uma mulher virgem tenha filhos sem ter relação com homens. Aos olhos dos homens é impossível que uma mulher tenha filhos e continue sendo virgem. É impossível. Porém, Deus queria que o mundo inteiro soubessem quando ia chegar o Messias. Por isso disse, deu um sinal. Observem algo. Deus disse, vou dar um sinal. Um dia uma mulher vai ter uma relação sexual com o seu marido e vai engravidar. E deixa de ser virgem e nascerá o Messias. Aonde é que está o sinal? Então os homens de todos os tempos diriam, o Messias sou eu. Porque é algo normal. Teria que ser algo fora do normal. Que nunca houvesse acontecido. Para que no dia que vissem, realmente reconhecesse o grande Messias. E assim profetizou Isaías. Mais de 500 anos antes de Cristo. 7,14 de Isaías. O Senhor, pois, vos dará um sinal. Quem vai dar o sinal? O Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra, que é capaz de fazer que uma mulher, sem ter relação, fique engravide e possa ganhar da luz um filho sendo virgem. E esse Senhor tem tanto poder que é capaz de fazer. Para ele nada é impossível. O Senhor se compromete com o povo de Israel a dar um sinal para que veja quando vem o Messias. Ouça, os protestantes cortam o sinal pela metade. O sinal está dividido em duas partes aí, para os protestantes. Eles pegam a primeira parte e a segunda parte eles rejeitam. Os católicos pegando as duas. A primeira parte, antes virgem, e depois continua sendo virgem. A virgem conceberá
a virgem ficará grávida e dará um sinal. Veja a divisão do sinal. E dará à luz. Eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz um homem. A virgem vai ficar grávida. A quem é a virgem? Virgem antes do parto. Significa que o sinal não terminou. O sinal continua. E dará à luz um filho. Quem dará à luz um filho? A virgem dará à luz um filho. Então o sinal completo está aí antes e a metade depois continua. Se o sinal for, como dizem os protestantes, virgem somente antes do parto, Deus vai dar um sinal, diria eles. A virgem engravidará e ponto. Ficou grávida por obra do Espírito Santo. Esse é o milagre. Esse é o sinal. Porém, diz que a virgem engravida. E segundo, a virgem dará à luz um filho. Isso é impossível? As duas coisas são possíveis. E como sabemos que Maria é virgem? Porque é um sinal que Deus deu. Irmãos, em que adultera a nossa fé que Maria não seja virgem? Em que afeta a nossa fé? Que Maria não é virgem. Jesus não é o Messias. Porque o Messias seria filho de uma virgem. Para os católicos, afeta a nossa fé que a Virgem Maria, que a Maria não seja virgem. Porque então Jesus não é o Messias. E a certeza, a segurança, a firmeza que Jesus é o Messias, porque o sinal se cumpriu. Maria é virgem antes e depois do parto. E diz Mateus, São Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. Quando José se deu conta que Maria estava grávida, tomou a decisão de ir embora. Porque ele pensou, Mateus 1, 18 em diante, ele pensou como homem. O que ele pensou? Maria me traiu. O que tem que fazer? Abandoná-la. Abandoná-la. José nunca podia pensar, como os protestantes, que esse milagre ia acontecer. O protestante tem dúvida no segundo, isso foi o primeiro. José duvidou, todavia, que Maria continuasse virgem e que estava grávida. E acreditava que isso era um conto. Porque assim foi? Porque o anjo revelou que Jesus era o Messias. Como revelou? Dizendo que havia cumprido o sinal de Isaías. E qual é o sinal de Isaías? Vamos ver. Esse é o princípio de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento com José. Não estava casada com José. Estava apenas noiva. Porém, antes de passarem a conviver juntos, ela engravidou por obra do Espírito Santo. O pobre José não sabia, nem tampouco podia acreditar. Era muito difícil. Seu esposo José pensou em despedir, porque, como homem justo, discretamente para não difamá-la. Então o anjo do Senhor apareceu em anjos e lhe disse: o que foi que teve José? Não foi o anjo, que não apareceu assim fisicamente, apareceu em um sonho. O que disse o anjo, o mensagem do anjo. Veja a primeira palavra que o anjo disse: José, descendente de Davi. Descendente de Davi. Por que disse descendente de Davi? Porque estava escrito que o Messias, de onde viria? Da descendência de Davi. E o anjo disse: José, filho de Davi.
não temas em receber Maria como tua esposa, em receber Maria em tua casa, porque do que dela vem é obra do Espírito Santo, do Espírito Santo. E tu colocarás o nome do filho que dela dará à luz. Disse as duas coisas. E eu não disse somente ela está esperando do obra do Espírito Santo e ponto. Não. Ele disse, e tu colocarás um nome ao filho dela que vai nascer. Se cumpre a profecia de Isaías. Uma vez iria engravidar e dar à luz um filho. E se você acredita que isso é mentira, escute para você ver que se cumpriu. E chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o Messias. Teria que vir de uma virgem, porque senão Jesus não era o Messias. Então, quando José compreende que Jesus é o Messias, porque recordou a profecia de Isaías, e você vai ver, e viu que se cumpriu isso, então não vou embora. Nada mais, nada menos, voltou. Que eu sou o pai do Messias e o povo saberá. Não vou embora. Voltou. E escuta o que diz Mateus. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Põe a lupa, veja por que aconteceu. Para que se cumprissem. Sim, se cumpriu. O que se cumpriu? O que havia dito o Senhor pela boca do profeta. O Senhor disse mais de 500 anos antes pela boca do profeta e se cumpriu que uma vida iria engravidar e ia dar à luz um filho. Isso era difícil de entender, porém era um milagre. Era um sinal que Deus estava disposto a fazer perante o mundo para que o povo visse que ele era o Messias. E quando o anjo disse a José, José não foi embora, voltou. Porque Jesus era o Messias, porque Maria era virgem. Ele creu. Agora escutem, repita de novo, Luiz, tudo isso que aconteceu. Para que se cumprisse o que havia dito o Senhor pela boca do profeta. Eis que uma virgem conceberá. A virgem conceberá. Primeira parte, conceberá. Isso se cumpriu. E isso também se cumpriu. A segunda. E dará à luz um filho. Os católicos, nós católicos, cremos que se cumpriu a primeira parte aí. E a segunda parte, depois os protestantes dizem, não pode se cumprir. Só cumpriu a primeira parte e nada mais. Maria era virgem só antes do parto. Não, cumpriu-se tudo, antes e depois do parto. Porém, foi virgem antes, durante e depois. Escutem. E vocês verão que o versículo 21 diz a José, que José deverá chamar o menino de Jesus. Agora o versículo 23 diz, siga. E colocarão um nome, e chamarão pelo nome de Emanuel. Jesus, o Emanuel. E o que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Então, isso não é o nome que tem que colocar nele. Essa é a explicação porque ela é virgem antes e depois do parto. Porque os filhos que estavam no seu ventre é Deus. Então, aí está a explicação da virgindade de Maria. Porque o menino é Deus. Por isso, Jesus não se chama Noel, mas se chama Jesus. Porque era o nome do Messias, Jesus, o Salvador. Porém, diz que o versículo 21, o nome de Jesus é Jesus. E no 23, é Emanuel. A explicação diz que é Deus conosco. Depois que diz que Maria é virgem. Para explicar por que Maria continuou sendo virgem. Porque a luz, um Deus conosco. E o protestante, o Senhor cura. Você pode explicar como saiu o menino? Claro que sim, eu digo. Porém, você me explica como entrou. Quando você me explicar como entrou, eu lhe explico como saiu.
As duas coisas são difíceis. As duas coisas são esse e aquilo. Essa promessa, esse milagre que Deus deu. Porém, a segunda parte de sua pergunta. E porque José não teve relação com ela se eram casados. E você lembra que Lucas 2:41 em diante diz que o menino foi perdido e encontrado no templo. E quantos anos tinha? 12 anos. E quem estavam procurando o menino que estava perdido? José e Maria. Quantos anos estavam juntos? Há 12. Mas como pode continuar a ver se eram casados? É impossível que casados 12 anos e nada, nem naná. E o católico diz, acabo de ver a luz. Viviam na escuridão, aleluia, glória a Deus. Ai, tem um cura para me explicar a escritura. Explicar para que não digam mentiras depois. José respeitou a Maria. Não teve relação com ela. Primeiro eu vou mostrar que José não teve filhos. Segundo a Bíblia, José não teve filhos. Não teve nenhum filho. Segundo os protestantes, 6 deu a Maria. 6 filhos. Porém, acredito no que diz a Bíblia. Primeiro vamos ver que a Bíblia diz que José não teve filhos. Vamos ver quando a Bíblia fala da descendência de Jesus. Mateus 1, de 1 em diante. E vocês vão ver que vai dizendo que um gerou o outro, e outro gerou outro, e gerou outro. E quando chegar José, vamos ver a quem José gerou. Mateus 1 em diante. Testamentos das origens de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Abraão, pai de Isaac. Continue. E este é pai de Jacó. Jacó é pai de Judá e de seus irmãos, porque teve vários. Continue agora no versículo 11. Osias foi pai de Jeconias e de seus irmãos. Você pode ler todo, versículo, cada geração. Para não ler tudo, vamos chegar a José, versículo 16. Jacó foi pai de José. Agora vamos ver José é pai de quem? Protestante, põe a lupa para ver se a Bíblia diz que José gerou filhos. Vamos ver. Jacó foi pai de José. E aí vem os filhos de José. Escutem. Esposo de Maria. Esposo de Maria. Vamos ver quais são os filhos de José. Da quem nasceu? Jesus. A burrice protestante é demais. A Bíblia não apoia a doutrina diabólica protestante. A Bíblia diz que José não teve filhos. Não teve filho, não gerou filhos. Cada um vai gerando seus filhos. Quando chega em José, nani, naná. Aí diz, e José, outra vez, Luiz. José, esposo de Maria. Vamos ver se Maria teve mais filhos, vamos ver. Esposo de Maria, da qual nasceu Jesus e seus irmãos, vamos ver. Chamado Cristo. E cadê os irmãos? Onde estão? Se lembra? Aquele gerou a esses seus irmãos, Maria gerou Jesus, mãe de Jesus, e não diz, e os seus irmãos. E aonde está essa doutrina? Na Bíblia de Satanás, porque na Bíblia, na palavra de Deus não está. Na Bíblia de Deus não. Agora tem outro problema, o terceiro problema.
Aí para ler a história com esse cholo tchala. Como é que vamos entender? Vamos ver. Venha pra cá, chegue. Venha vocês dois aqui. Venha pra cá. Suba. Coloque aqui à minha esquerda. Mais um casal. Lê outra vez Mateus. Mateus 1,18. 1,18. Mateus 1,18. Ilumina Luiz que ele está perdido. Esse foi o princípio de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a um homem chamado José. Veja, não estavam casados. Estava comprometida, noiva. Era desposada com José. Não eram casados. Estava desposada com José. Continue. Porém, antes de passarem a morar juntos, o protestante diz o quê? Antes de ter relação, não. Desposada era que quando a criança estava pequena, o pai e a mãe vendiam por um litro de aguardente, por umas vacas, o dote, por qualquer coisa. E dizia, esta menina vai ser sua esposa ao homem. Porém, todavia, já era sua esposa. Porém, não eram casados. Não viviam juntos. Era desposada. Ela vivia na casa dela e José na casa dele. Antes de viverem juntos, debaixo do mesmo teto. O que aconteceu? Ficou grávida por obra do Espírito Santo. Ficou grávida por obra do Espírito Santo. Continue. Seu esposo, José, pensou em abandoná-la. Como era justo, abandonou secretamente para não defamá-la. Por que não queria defamar? Porque iam matar ela apedrejada. Recorda o que a lei fazia? A lei dizia: esse casal estão casados. E a lei dizia que se esse homem se pegava a mulher desse homem, a lei dizia que fazia a lei, matava apedrejada. Para não matar ela, porque primeiro era casado, não era o caso de José. O primeiro caso era casado, mas aí no de José não é. Aqui eram casados, comete adultério, deve matá-la. Só duas opções para não matá-la. Uma, esse que não é o pai, cria a criança do adulto para que assim seja o pai, para que ela não seja morta. Naquele tempo os homens eram machistas e as mulheres não tinham valores. Os machistas eram os homens. O homem machista não ia criar o filho da mulher de outro homem. Segundo, a segunda opção para que não a matassem era que ele se fosse em segredo embora. Nossa, que apareceu o Pânfilo, engravidou a mulher e foi embora, que vagabundo. Aí não havia um de matar porque não havia adultério. Que ele criasse o menino dele ou que fosse embora e deixasse a mulher criasse a criança como pudesse. Não matava porque não sabia que era adultério. Estão entendendo? Esse não era o caso da Virgem Maria. Pode se sentarem. O caso da Virgem Maria e José era esse. Desposada, não casados. E era desposado o que acontecia com a mulher que estava com o homem. Já era sua esposa, porém, não. Já chamava de esposa. Porém, todavia, não eram casados.
E o que acontecia? Se ele engravidasse ela, o que acontecia? E, igualmente matava a predejada. Ele estava traindo o seu futuro esposo. Para que não matassem, havia uma terceira opção. As duas anteriores, uma, que ele criasse a criança dele. Vocês lembram que José disse, não vou criar o menino de outro? Segundo, que ele fosse embora em segredo. Foi isso que escolheu José, lembra? Foi em segredo. E há uma terceira. Como não eram casados, havia uma terceira opção. Que o pai do menino mostrasse as caras. Então ele vem, se apresenta e diz, esse menino que ela tem é meu filho. E eu reclamo, e ao reclamar a criança, antigamente a mulher passa a ser sua esposa e o menino seu filho. Cuidado, viu? É só um exemplo. E este senhor, que é apenas noivo, e este senhor, que ficou olhando para a lua, porém, ele vai cobrar um dote para que possam pagar a ele. Porque ele já tinha pago um dote por ela, porque a mulher era tida como um animal. Aí eu dava a mão e colocava. Todavia, a altura da mulher não poderia nunca passar pela altura do homem. Então, o que acontecia? Que ele ficou por escanteio. Pergunta, ele poderia ter relação com ela? Não. Porque ela já passou a ser esposa dele. E se ele estava com ela, cometia adultério. Agora, vejamos o caso de José e Maria. Ela ficou grávida. José disse, eu não quero um menino, eu vou me embora. Era a segunda opção, foi embora. Pois o anjo, que era quem? De Deus. Quem era o pai do menino? Deus. O pai da criança. Se lembra que havia uma terceira opção? Que o pai do menino poderia reclamar o seu filho? Quando a Bíblia diz que Deus mandou um anjo em sonho a José. O que ele está fazendo? Reclamando o filho. O pai da criança reclama. Ele diz a José, José, esse menino é meu. E José então diz, se o pai mostrou as caras e é Deus, na representação de um anjo, então a mulher, quando reclamou o filho, Deus reclamou a José, esse é meu filho, e você colocará o nome de Jesus. Quem colocava o nome no ninho antigamente era o pai. Lembra que Zacarias ficou mudo, não colocava o nome no ninho na criança? Zacarias, então a Bíblia diz que diante dos homens que o pai deverá colocar o nome de Jesus. Então José passou a ser perante os homens o pai de Jesus. Diante de Deus, quem era o pai? Deus. E diante dos homens, quem vai ser o esposo de Maria? Diante de Deus? Deus é o pai da criança. Então, quando Deus manda reclamar a criança, a mulher passa a ser sua esposa. A esposa de Deus. Já José não tem nada a ver porque não eram casados. Se lembra que não eram casados, é apenas desposados. José compreendeu porque a lei judia, José entendia a lei judia, entende que esse filho não é dele e que essa mulher não é sua esposa. Porém, Deus colocou ele para cuidar da criança ao lado de Maria. Tinha que ter um homem para representar perante a sociedade. Aqui estava José para representar. Porém, não podia tocar porque cometia adultério, tirando a esposa de Deus. E se você crê que isso é mentira, que ela é a esposa de Deus, Gálatas 4:4. Para que vocês vejam que sim,
que era esposa de Deus. Gálatas 4:4. Como chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher. Como se chama essa mulher? Maria. Então diz Gálatas que Deus enamorou uma mulher, que Deus escolheu por esposa a mãe do seu filho, a uma mulher. E adivinha como se chama essa mulher? Maria. Podia José tomar a mulher, a esposa de Deus? Cometia adultério. Porém, José teve que viver a castidade. Não podia tomar a mulher, a esposa de Deus. Porém, perante os olhos dos homens, José era o pai de Jesus e o esposo de Maria. Veja o que diz João 6:48 em diante. Vamos ver se 44, Luiz, talvez seja. João 6:44 em diante. Para que vocês vejam que diante dos homens, Jesus é filho de José. Perante Deus não. De Maria, esposa de José. Perante Deus não. Nada pode vir a mim. Vamos 45, Luiz. 46. Nada viu o Pai, só aquele que veio de Deus, que viu o Pai. Em verdade vos digo. 40 talvez, Luiz. Essa é a decisão do meu Pai. Toda pessoa. Vamos lendo até encontrar. Essa é a vontade do meu Pai. Que todo aquele que vem a mim e crê no Filho terá vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam, porque Jesus havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: conhecemos seu pai e sua mãe. Conhecemos seu pai e sua mãe. Dale. Ele não é senão Jesus, o filho de José. Para os homens, de quem era filho de Jesus? De José. Portanto, José era o pai de Jesus. E José era o esposo de Maria. Para os homens. Porém, o anjo havia dito a ele que a criança não é filho dele. E que a mulher, portanto, tampouco é sua esposa. Porque o pai do ninho reclamou a criança. Lá veio com o ninho, criança. Por isso, José não tinha relação com Maria, porque senão cometeria adultério. Por isso nós cremos que ele nem tocou, nunca teve relação com Maria. Obrigado.